Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Um amigo me pediu para falar do assunto, e é o assunto que dominou todo o debate público no dia de ontem, que é o caso do ministro Silvio Almeida, né? Então vamos falar sobre o assunto jurídico, apesar de que eu não sei por que a gente ainda insiste em falar de assuntos jurídicos, em falar em alguma coisa do direito, que não é uma ciência que não mais existe no país, eu tenho dito isso há algum tempo, né? Mas vamos lá, vamos falar à luz do direito, né? Que um dia talvez volte a existir no Brasil. Nós esperamos que a normalidade jurídica retorne a esse país, né? Então vamos lá. No antigo direito, nós teríamos dois aspectos para analisar ali no caso do ministro Silvio Almeida. Primeiro de tudo, tem que se dar ali ao caso o devido processo legal, né? Então algumas pessoas defendem que não, que se a mulher disse é verdade, isso é perigoso. E a gente sempre tem dito isso, e nós não nos prendemos a pessoas e sim a princípios, que não dá para dizer, se a mulher falou é verdade. Até tivemos o caso do Neymar aí para mostrar que temos razão, né? Por quê? Porque tem mulher que mente, por várias razões. Tem mulher que mente para prejudicar um homem, né? Ou outra mulher, tem mulher que mente. Assim como tem homem que mente. Isso não é uma discussão só ali no gênero, isso não se prende a gênero, etnia, classe social, nada. Tem rico que mente, tem pobre que mente, tem negro que mente, tem branco que mente, tem gay que mente, tem hétero que mente. Então, a mentira é uma característica de algumas pessoas e ela não se prende, essa característica, a gênero, a identidade sexual, etnia, classe social, nada disso. Então, partimos desse princípio de que precisa dar ao ministro total direito à defesa para que ele possa se defender e mostrar que as acusações feitas contra ele não são verídicas, né? E lembrando que o ônus da prova cabe a quem acusa. Era um princípio fundamental do direito, acho que ainda não foi revogado, né? Acho que não. Bom, mas vamos lá. O primeiro fato é esse. Apesar de que o próprio Silvio Almeida talvez defenda coisa diferente ou defendia coisa diferente até 2 dias atrás, né? Talvez ele tenha uma linha de pensamento tão ideologizada que fala, não, se a mulher falou é verdade, mas talvez ele já tenha mudado de percepção, talvez ele tenha acordado para a realidade ao ser acusado, né? Mas que fique claro, total direito à defesa para ele. Não podemos pré-julgar ninguém, tudo bem? Não podemos pré-julgar quem a gente gosta e nem quem a gente não gosta, né? Nós devemos dar direito à defesa para todos. Agora, ele deveria continuar no cargo? Aí é um problema político de quem o indicou, né? Tanto que tem o ministro Juscelino lá, que tem várias denúncias e continua no cargo até hoje. Então isso é outra coisa, outra discussão. Problema de quem o indicou, se vai mantê-lo ou retirá-lo, parece que já retirou, né? Bom, vamos lá. Mas sim, direito à ampla defesa. Agora, tem um outro aspecto aí a ser analisado e é esse que nós vamos focar, tá? Que é o principal agora. Que é o seguinte, se houve uma denúncia de um crime que é grave, porque ou foi importunação sexual ou foi assédio sexual, ou até pode ter acontecido as duas situações. Tem gente defendendo que foi mais grave até, porque tem toda uma série de características ali, mas independente disso, importunação sexual, que é o mais leve aí dos crimes, ele já é uma coisa bastante grave, já é um crime e um crime grave, né, que precisa ser apurado. E se alguém fez essa denúncia de maneira caluniosa, denunciar de maneira caluniosa um crime grave, grave também é, né? Então, no momento em que tivemos a denúncia, nós temos um crime ali na situação, certo? Ou o crime de que ele está sendo acusado, ou o crime de quem o acusou de ter denunciado de maneira caluniosa. Então é ponto pacífico, temos uma situação onde um crime aconteceu. Não se sabe ainda quem vai ser apurado, a Polícia Federal já abriu um inquérito para apurar. A Polícia Federal talvez tenha dificuldade de trabalhar em crimes reais, porque ela anda trabalhando apenas em crimes
de opinião faz tempo, né? Mas vamos ver, vamos torcer para que ela não tenha perdido a prática. Mas vamos lá. Então, se a polícia já abriu inquérito para apurar o crime, é porque um crime ali aconteceu, e como eu disse, se não aconteceu num sentido, aconteceu em outro. O problema é que outro crime salta aos olhos aí. Por quê? Porque a informação não era novidade, né? A informação já tinha sido passada ali dentro dos corredores do Palácio. Quer ver? Vamos ouvir. Olha, o UOL falando, hein? Gente extremamente governista, que são acusados até de serem braço do governo. Escutem aí. E essa denúncia, isso vai ser apurado, isso é o assunto do dia de hoje, né? Lula vai receber tanto ele quanto ela. Polícia Federal abre uma investigação. É o caso, na sua análise, Josias, de afastar o ministro? Ele ainda não havia sido afastado, ocorreu horas depois. Vamos escutar o que o Josias fala. Não tenho nenhuma dúvida, Fabiola, mesmo que seja temporariamente, né, para que ele se defenda fora do cargo. O Lula cometeu, nesse caso, um erro que costuma custar caro aos políticos, que o presidente se deixou surpreender. Viram? Essas acusações chegaram à cozinha do Palácio da Alvorada antes de virar notícia no jornal eletrônico Metrópole. E a ministra Aniele Franco, que foi mencionada como uma das mulheres que teriam sido assediadas pelo colega, pelo ministro, também ministro Silvio Almeida, ela se absteve de comentar, né? Agora a Mônica Bergman nos conta que, meses atrás, a própria Mônica conversou com ela. Meses atrás, e a Mônica Bergamo está aí na bancada. Não negou, nem confirmou, né? E o silêncio diz muito nesse caso, né? E ela já tinha conversado também com ministros, com a primeira-dama, a Janja. Então aí é que está a situação, tudo bem? Aí é que está a situação. Então era uma situação que era do conhecimento, segundo a imprensa está noticiando, e segundo as fontes parecem já confirmar, era uma coisa que já se sabia há meses. Meses. Então essa situação que está sendo apurada agora, para saber se ele realmente era um importunador ou assediador sexual, para saber se é verdade ou não, isso já deveria ter ocorrido há meses. Por quê? Todo esse tempo em que nada foi feito, ele poderia estar ali numa posição extremamente privilegiada para fazer assédio, se ele for um assediador. Então essa medida de afastá-lo, mesmo que temporariamente, ou de abrir uma investigação para apurar os fatos, tinha que ter ocorrido há meses. E segundo foi informado, há meses que autoridades dentro do Planalto sabiam. Ele falou até da primeira-dama. Se a primeira-dama sabia, o presidente também sabia. Muitos dizem que ele sabia. E como o próprio Josias falou, ele se deixou surpreender. Só tomou uma atitude quando veio a público. E isso daí também tem nome, isso se chama prevaricação. Prevaricação que está previsto lá no Código Penal, se é que o Código Penal ainda vale, né? No artigo 319, salvo engano, é quando um funcionário público retarda ou deixa de cumprir uma função, né? De tomar uma atitude que cabe a ele tomar em função de algum interesse pessoal, de algum interesse próprio. E aí tem até manchetes de jornais dizendo que mas não foi feito nada para não jogar manchas no governo. Isso é grave, hein? Então, aí nós, como eu falei, um crime já aconteceu e já está sendo apurado pela polícia, que é ou houve a importunação ou assédio sexual ou coisa mais grave por parte do Silvio Almeida, ou o crime de denunciação caluniosa de quem imputou a ele algo que ele não fez. Isso ainda vai ser apurado. Agora, outra coisa que precisa ser devidamente investigada é a situação da prevaricação. Todos os funcionários públicos, todos os servidores públicos que tiveram conhecimento do fato
e ficaram calados, não importa qual a razão, têm que ser investigados e talvez denunciados de por que não fizeram nada. Afinal de contas, essa inércia, né, não ter feito nada, pode ter custado caro para alguém que tenha sofrido as consequências dentro ali do ministério, se ele realmente é um assediador, coisa que a gente diz precisa ser apurado, tá bom? Então aí vários crimes a serem apurados, né? E a hipocrisia salta aos olhos, que a gente não vê quase ninguém falando isso. Josias até que mandou bem aqui, ele tem razão. Ele vai continuar a falar, mas só que ele só fala do custo político para o presidente. Tem um custo aí que deveria estar sendo também aventado, tá bom? Então isso daí, vamos ver como é que os pombos jurídicos aqui do canal vão fazer para passar o paninho para o painho, porque olha, coisa feia aí, hein? Ocultaram por meses uma situação gravíssima dentro do governo para evitar desgaste político. Durma com um barulho desse, né? Quem imaginou que isso poderia acontecer, né? Quando colocamos um jabuti, o cara que foi o responsável pelo maior escândalo de corrupção da história da humanidade lá na cadeira, quem diria que algo desse tipo poderia acontecer, tá bom? Então é isso daí, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.